Glória a Deus. Domingo de manhã, quem teve aqui domingo de manhã? Levanta a mão. Domingo de manhã, uma parte teve aí, ó, uma parte de manhã. Eu estava falando algo que é importante você que não ouviu, para você ouvir também. Amém? Sabe, eu não vou pregar sobre isso, só vou falar né? O diabo, ele conhece a estrutura dos crentes, dos homens. O diabo conhece a nossa estrutura, né? E a nossa estrutura, ela tem 5 bases. Olhos, foi pelo qual Eva caiu no jardim do Éden, né? E aí tem os outros 4 sentidos, como o tato, como o paladar, como o ouvido, como a boca, né? Amém? Então, Satanás conhece isso, não tenho dúvida disso. E aí então, o que acontece? Por que o diabo, ele tenta de todas as maneiras, ele não desiste, ele é tinhoso, ele é cheio de querer derrubar um crente, um servo de Deus, né? Pode usar a expressão que se quiser, um servo de Deus, um crente, um cristão, né? Não tem problema, amém? Por que o diabo tenta, ele é tão insistente em derrubar um servo de Deus? Você quer ver o que ele fez? Vê se não é isso uma ousadia. Entenda isso, em nome de Jesus. Ele vai estar lá no jardim do Éden e ele começa a influenciar Eva para ir para o pecado. Mas não é um ousado mesmo ele? Não é? Ousado. Está ali, né, tentando influenciar ela para o pecado e conseguiu. Não conseguiu? Agora você quer ver mais ousadia ainda? Quando Jesus foi tentado, ele foi lá tentar Jesus. A Bíblia fala que da boca de Jesus não saiu nenhum engano, 100% santo. E está ali o diabo tentando Jesus, mas Jesus não caiu. Você vê? Você imagina se Eva, que nunca tinha nenhum pecado, caiu? Imagine nós que já fomos pecadores, né? Escravo do pecado, porque pecadores nós somos mesmo, né? Agora, mas a ousadia dele foi lá até Jesus, para tentar Jesus. Por que ele investe tanto em querer derrubar um servo de Deus? Porque ele sabe daquilo que ele mesmo tinha, livre-arbítrio, amém? Livre-arbítrio, é o que ele tinha, livre-arbítrio. Então ele sabe que você pode escolher. Ele sabe que você e eu temos o livre-arbítrio. Por isso ele não para de tentar a nossa vida. Quem sabe uma hora ele te convence. Eu queria que você que não ouviu no domingo de manhã, ouvisse isso aí. Tem Deus tocado isso no meu coração. Então você tem que vigiar o que você fala, vigiar o que você vê, e daí por diante. Amém? Tá? Porque o diabo, ele sabe que pode ainda, não importa quanto tempo eu vou levar para tentar derrubar esse servo de Deus, essa serva de Deus. Eu sei que ele tem um livre-arbítrio e eu vou tentar até quando eu puder. Quem sabe, nem que seja daqui 10 anos, eu derrubo ele. Porque eu sei que enquanto ele estiver vivo, ele tem livre-arbítrio. Amém? Entenda isso. A gente tem que entender isso e vigiar. Por isso que não é à toa que Jesus falou, vigia e ora. Ora e vigia, vigia e ora. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu estava no domingo, eu estava falando sobre a sabedoria de Deus. E aí, eu falo assim, né, dando umas pinceladas na sabedoria de Deus, como a gente tem que ter sabedoria, né? Que Deus fala que a sabedoria do mundo, né? A sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Às vezes a gente pensa, por que é tanta loucura para Deus a sabedoria do mundo, né? Porque a sabedoria do mundo, irmão, ela não perdoa pecado. Qualquer coisa que você possa fazer pela tua sabedoria neste mundo, seja uma obra boa, seja o que for, você está entendendo? Seja você rico, seja você pobre, seja você, né, com 3, 4 faculdades ou sem nenhuma faculdade, não importa, não tem nada nesse planeta Terra que o homem, o ser humano possa fazer para perdoar pecado. Entendeu? Por isso que Jesus veio. Jesus veio derramar o sangue dele
Em santidade para perdoar pecados. Então não adianta, porque o fulano faz obra boa. Nós somos chamados para as obras boas. Mas não tem ninguém que pode perdoar pecado. Ninguém. Não, nem o apóstolo Paulo, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, sabe? Nem João Batista, que é o homem mais elevado, né? Próprio Jesus falou maior do que João Batista, né? Ele é o maior, mas no céu ele ainda é menor do que o menor anjo. Nenhum desses poderiam pagar o pecado, perdoar pecado. Por isso que os judeus deixou claro, quem é esse que pode perdoar? Lá em Cafarnaum, lembra? Falou assim, você está curado, né? Você está perdoado. Ele queria ser curado, mas Jesus falou, você está curado. Aí ficaram arrazoando os judeus, quem é ele para perdoar pecado? Ele veio para isso, para perdoar pecado. Seria em vão, né, Jesus morrer na cruz, eu estou insistindo nisso. Amém? Se não fosse, né, seria em vão Deus fazer isso. Se eu pudesse fazer uma boa obra, se eu pudesse, né, fazer qualquer coisa nesse planeta Terra pela minha sabedoria, deu para você entender? Então Jesus não precisaria morrer na cruz, seria um desperdício. E quando a gente sai para fazer coisas do nosso jeito, da nossa sabedoria, nós estamos negligenciando o sacrifício de Cristo, estamos negando o sacrifício de Cristo. Ninguém pode perdoar pecado a não ser Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria deixar isso para você. Isso já está ardendo no meu coração, né? Então, Deus ele falou, não precisa abrir. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 3, que eu estava pregando no domingo de manhã, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, qualquer coisa, em termos de sabedoria, não serve para nada. Não serve para fazer, né, aquilo que Deus já determinou na vida do homem, né? Então, o que nós precisamos? Se a sabedoria do mundo é loucura para Deus, então nós temos que descartar a sabedoria, porque essa sabedoria do mundo não vai nos levar à vida eterna. Amém? Sabedoria do mundo não perdoa pecado e nem leva você para a vida eterna. Então, o que nós temos que fazer como igreja? Nós viemos fazer o que aqui? Nós viemos aqui para aprender coisas do mundo, ou nós viemos aprender aqui as coisas de Deus? Se você veio aqui para aprender coisas do mundo, misericórdia, irmão. Aprender como é que ganha dinheiro, então você vai lá procurar lá, ou uma faculdade, para fazer uma faculdade, fazer economia, aí você vai ver como você ganha dinheiro, amém? Você veio aqui para aprender as coisas de Deus, amém? As coisas espirituais, sabedoria do mundo, né? O que interessa para a igreja é a sabedoria de Deus. Então é isso que a gente precisa. E eu queria compartilhar com você 3 coisas, com a igreja, 3 coisas. A primeira é a sabedoria de Deus. Abre lá em Jó. Eu tinha comentado até que era o capítulo 20, mas não é o capítulo 20, é o 28. Jó, ele deixa bem claro a respeito da sabedoria de Deus. Amém? Então, vamos em Jó, capítulo 28. Amém? Nós vamos do 12 até o 20. Jó, ele é tido por um homem muito sábio, mas a sabedoria de Jó era a sabedoria de Deus. Jó estava cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento, do entendimento de Deus, por isso ele está falando aqui, no 12 diz assim, mas onde se achará a sabedoria? É uma pergunta que está sendo feita aqui. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se achará na terra dos viventes. Está vendo? É muito claro o que Jó está falando. Essa sabedoria não é sabedoria da terra, não é sabedoria de homens. Ele está falando da sabedoria de Deus, que é o que a igreja tem que buscar. Sabedoria de Deus. Eu sei que você já sabe disso. Eu sei.
Mas quem sabe Deus te revela algo ainda novo hoje? Porque a palavra de Deus é viva. É viva. Pode te revelar algo novo hoje. Talvez você tenha até se esquecido de como é a sabedoria de Deus. O que você deve buscar a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus vai te levar para a vida eterna. Amém? Então ele está falando, não está, no meio dos viventes não está, na terra não está. Então esquece o mundo. A igreja tem que esquecer o mundo mesmo. Tem que pensar na sabedoria de Deus. E Jó, ele explica isso. Ele fala assim, o abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Ele está falando de lugares profundos. Você sabe que tem lugares no mar que ainda o homem não chegou, né? 12 mil metros de profundidade ali, 12.800 metros de profundidade, e o homem não chegou ainda lá no fundo do mar, já chegaram até uns 6, 7, se eu não me engano, né? E aí, mas não chegou até a última profundidade. E aí imagine você chegar lá onde o homem não conhece nada, ele não tem sabedoria nenhuma daquele fundo do mar, e ele pergunta lá, olha, sabedoria, você está aí? E ele diz, não estou aqui não. Aqui eu não estou. E se pegar e entrar, por exemplo, no buraco negro, sabe o buraco negro? Nas galáxias, e perguntar, sabedoria, você está aí? E ela diz, não estou. Então não está não só na terra, como também não está no buraco negro, como está nas profundezas do mar, aonde o homem não chegou. Entendeu? Então ele fala assim, o abismo diz, não está em mim, e ela não está comigo. Não se dará por ouro fino. Aí ele começa a mostrar as riquezas, as coisas mais valiosas que o homem dá valor, né? E que tem valor mesmo, mas isso também não adianta, né? Até que quem é muito rico corre o risco até de não ir para o céu, né? Porque mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico pertencer ao reino do céu, porque fica pegado em dinheiro, como aquele jovem rico, né? Ele falou, vende tudo, dá para os pobres e vem comigo. Aí ele não conseguiu largar a riqueza e não foi com Jesus. Bom, então ele começa a falar, comparar, ele vai começar a fazer perguntas. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, um dos melhores ouro, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino, que aí já é ouro adornado, já feito joias. Ela faz esquecer o coral, a sabedoria de Deus faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que os rubis. Dá para você entender o que Jó é um homem sábio. Jó é um homem cheio de sabedoria. Ele pega tudo aquilo que talvez nós gostaríamos de ter, né? Agora, né? Se eu tivesse, né? Se eu tivesse. Se tivesse isso também que Jó está falando. Ele falou assim, isso não é nada. Isso daí não é nada perto da sabedoria de Deus. Não se pode comprar a sabedoria de Deus, né? Porque ela vem do alto. Então, ele põe ao extremo as coisas mais valiosas para você entender de que o que a igreja precisa é de Deus. O que a igreja precisa é da sabedoria de Deus. Amém? Nós precisamos dessa sabedoria, porque é essa sabedoria que vai me fortalecer para que eu possa andar em direção a Cristo, nem para a direita, nem para a esquerda, e eu vou andar olhando para Jesus, olhando para Ele, porque Ele é sábio, Ele sabe o que Ele sabe o que é melhor para mim, Ele vai me ensinar o melhor para mim, Ele vai me ensinar, sabe, a continuar olhando para Ele, como a própria palavra diz, que nós devemos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Então, como é que eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé? Sabedoria de Deus. Do homem não interessa, irmão.
Ah, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Ih, rapaz, eu já vi tanta palestra, sabe? Às vezes eu quero ouvir só para ver as baboseiras que os caras falam, né? É porque a gente conhece a palavra, eles não conhecem. Então, eu até falo, pai, tem misericórdia, porque eles não sabem o que está falando. Mas começa, a pessoa vai dar uma palestra, sabe, de bondade, de amor, de não sei o quê, de ajudar o próximo. Não cita o nome de Jesus um momento, passa 2 horas falando de um monte de coisa, mas não cita o nome de Jesus. Não adianta nada, não vai resolver nada, amém? Porque até aquela bondade que você pode fazer, que muita gente faz, isso não vai salvar a pessoa, não vai levar a vida, aquela pessoa para a vida eterna, e nem a obra que alguém possa fazer pode levar ele para a vida eterna. Só quem pode levar o homem para a vida eterna, só tem Jesus de Nazaré, mais ninguém. Pode pegar todos os personagens bíblicos que tem aqui, desde lá de Noé até Maria, ninguém pode salvar o homem, só Jesus. Nem Noé, e vai vindo, com todo mundo, até chegar Maria, não é verdade? Ninguém. O único santo, Jesus de Nazaré. Não tem como. Então não se engane. Amém? Então nós precisamos o quê? Da sabedoria de Deus, e não daquilo que o homem fala. O que o homem fala pouco me importa. O que importa é ouvir o que o homem está falando e testificar com a palavra. Se tiver testificado com a palavra, eu aceito. Se não tiver, eu dou uma butinada, estou fora. Amém? Não tem jeito. É o único jeito. Então, Jó continua falando assim, eu não sei onde parei, mas 17, com ela se não pode comparar ao ouro ou cristal, 17, nem se trocará por joia o ouro fino, ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que os rubis, não se lhe igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Olha o que Jó fala, né? Tremendo isso, né? Fala a verdade, né? Tem uma profundidade muito grande. Rebenta com a igreja no sentido assim, para de olhar para o mundo, para de querer a sabedoria do mundo. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Amém? Por isso eu sempre gosto daquele versículo, o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Tem vários, mas o que eu mais gosto é: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Porque se você não conhecer a verdade, você vai ser enganado. Vai ser enganado. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Que uma pessoa pegou e falou: você conhece dólar? Conheço. Esse é falso ou verdadeiro? Esse é falso. Esse é falso também. Esse é falso. Esse é verdadeiro. Rapaz, mas que facilidade você tem. A gente tem até tecnologia aqui, não consegue achar o que é certo, o que é verdadeiro, o que é falso. Como é que você sabe isso? Que técnica é essa? Não basta você conhecer o verdadeiro. Se você olhou, não é, né? Conhece a verdade, então você sabe o que não presta. Você sabe o que é falso. Você sabe o que é enganação. Então nós precisamos da sabedoria de Deus para não ser enganado. Né? A sabedoria do homem aí, para você ter uma ideia, engana todo mundo. Uma nova moeda, e todo mundo comprando a nova moeda e levando prejuízo em cima de prejuízo. Então, sabe, nós precisamos de sabedoria de Deus, porque o diabo está enganando muitas pessoas, né? E se possível enganar nós também, porque sabe que a gente tem livre-arbítrio. Então, a gente precisa entender o quê? Nós precisamos de quê? O que eu preciso? Eu preciso continuar andando com Jesus. Não é, eu preciso continuar indo para a igreja. Claro que você tem que ir para a igreja, irmão. Igreja é a escola de Deus. Igreja é a faculdade espiritual. Não é verdade? Agora, mas igreja não vai salvar você, meu irmão. Igreja não salva ninguém. Quem vai salvar? A igreja é uma faculdade. A igreja é uma escola para ensinar você, né, a sabedoria de Deus, para que você não caia no erro e fique lá para trás, que nem ficou o povo de Israel no meio do deserto. Então você precisa sabedoria de Deus. Amém? Então,
nós precisamos buscar esta sabedoria. Essa sabedoria é do Senhor, não é dos viventes, não está na terra, você está entendendo? Não é da terra, ela é de Deus. Essa sabedoria é o pão vivo que desceu do céu. É dessa sabedoria que nós temos que desejar, é essa sabedoria que temos que buscar, é essa sabedoria que nós não podemos abrir a mão, é essa sabedoria que eu não olho nem para a direita nem para a esquerda, eu olho só para o autor e consumador da minha fé. Eu quero conhecer a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, se você não conhece a verdade, o diabo fala assim: ó, tem um crentezinho ali, ó, fácil de enganar, rapaz, vamos lá comigo, falando com outro demônio, né? Engana fácil. Deu para você entender? Você precisa conhecer a verdade. E a verdade você só vai conhecer por homens como Jó, que atribui a sabedoria de Deus para salvar o homem. Amém? E nada, mas nada é tão importante nessa terra como a sabedoria de Deus. Olha, e sabe que lá em Mateus, se não me engano é Mateus ou João, ele fala assim, olha, aquele que quiser, né, ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la. Amém? Não tem como. Nós precisamos entender isso, para a gente poder continuar caminhando com Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sabedoria vai vir através do seu desejo de estudar a palavra, de perseverar na leitura, de perseverar numa dessas escolas que nós temos aqui, ou todas, se possível. Você tem que buscar mesmo a sabedoria de Deus, para poder se fortalecer, para não ser enganado. Amém? Para você ficar cheio do entendimento de Deus, cheio da sabedoria de Deus. Quando o diabo chegar perto, você já sabe, que nem um advogado, defender a causa. Está no artigo número tal, capítulo número tal, está lá, eu vou defender o meu cliente. Amém? Então você tem que entender. Então você precisa, assim como um advogado precisa entender das leis. Todo advogado precisa entender a lei, não é só advogado, estou citando só advogado. Como é que o médico vai receituar um remédio para um paciente se ele não é médico? Vai fazer besteira, vai receituar alguma coisa errada. A mesma coisa um advogado, como é que um advogado vai defender o seu cliente diante do juiz, se ele não conhece o Código Penal, não conhece nada? E aí como que você vai querer se defender do diabo? Se você não conhece, se você não busca. Busca sim, quando que você busca conhecer a Deus? De vez em quando? Tem que ser todos os dias. Por que tem que ser todos os dias, César? Porque é bíblico. Josué medita nesse livro, o que ele falou? De dia e de noite. De dia e de noite. Não é o César que está falando, é a Bíblia que está falando, é Deus que está falando. Medita nessa palavra de dia e de noite. Duvido que você faça isso. E aí fica sem sabedoria. E aí você fica mais fácil, fica mais vulnerável para o diabo. Ó, pega aquilo lá é mais fácil. Ele de vez em quando dá uma lida na Bíblia, mas ele dá umas pisadas na bola, rapaz. É fácil de pegar ele. Pega ele lá de novo. Dá uma sapecada nele lá, né? Entendeu? Agora aquele outro lá não. Ó, aquele lá, rapaz, eu já nem vou mais nele. Nem vou mais naquele cara. Mas uma hora eu passo lá de volta, mas ó, eu vou de vez em quando, porque eu chego lá, o cara já está e não quero saber, e eu estou na palavra, e está escrito, e aí eu tenho que cair fora, cara. Ali não tem conversa com aquele rapaz lá, ou com aquela moça lá, porque conhece a sabedoria de Deus. Vigiar e orar, irmão, vigiar e orar, né? Orar é até mais fácil do que vigiar, irmão. Orar ainda é mais fácil do que vigiar. Entendeu? Porque vigiar tem que ser constante, tem que ser sentinela. Então a gente precisa se dedicar mais para vigiar, né? Eu me lembro que na casa de recuperação foi assim, eu vi esse testemunho, ouvi esse testemunho. Que na hora do almoço, todo mundo para almoçar, aí o pastor chegou e falou assim, ó, quem abrir os olhos hoje na hora da oração,
não vai ficar sem almoço. Imagina se alguém abriu os olhos. Ninguém abriu nada, né? Ficou todo mundo, e o pastor e foi orando, e chamou os meninos da cozinha, arrancaram toda a mistura do prato. Todos os frangos do prato tiraram. E os meninos lá, orando, olhos fechados, aí quando abriu, agora pode abrir, abriu. Quando abriu, ué, cadê meu frango? Vocês oraram, mas não vigiaram. Simples isso aí, né? É simples. Mas é perigoso, irmão. Não adianta orar e não vigiar. Amém? Tem que vigiar. Como é que eu vigio então a minha vida? Né? Primeiro, você tem que conhecer a palavra. Você tem que ter sabedoria de Deus. Mas só a sabedoria de Deus não adianta. Você fala, rapaz, mas não adianta? Não. Só a sabedoria de Deus não vai resolver o teu problema. Então o que tem mais? Tem mais duas coisas aí. Primeiro, a sabedoria de Deus, ela tem um propósito. Amém? Tudo Deus tem propósito. Veja bem, Deus fez essa planta, é natural? É, natural. Fez com propósito. Fez a folha também com propósito. Tem uma formiga aqui, ó. Fez com propósito a formiga. Não tinha não, estou brincando só, né? Tudo Deus fez com propósito. Concorda comigo? Não tem nada no planeta Terra que Deus não tenha feito sem propósito. Tudo que Deus fez tem propósito. Agora eu pergunto para você, por que será que Ele deixou essa Bíblia para nós? Porque Deus tem propósito. Qual o propósito? Deixar, ensinar a sabedoria para você e para mim. Esse é o propósito de Deus. Tudo tem propósito. Amém? Então só a sabedoria não resolve o teu problema. Então você precisa de algo mais. Mas o propósito da sabedoria de Deus é levar você a ter uma prática, é levar você a ser prudente. Agora você vai começar a lembrar alguma coisa sobre prudência. Sobre prudência. Então qual é o propósito da sabedoria de Deus? Fazer com que eu pratique a prudência, para que eu viva em prudência. Então, a gente precisa de prudência. Tem algumas bases bíblicas, sabedoria de Deus para ser prudente, para agir como prudente, né? Andar como prudente. Amém? Por isso Deus deixou a sabedoria. Então, eu queria compartilhar com vocês, são alguns versículos só, mas que você já conhece a história. Vamos lá, vamos ver sobre prudência. Abre Mateus 25 e você vai ver muito claro o que Jesus fala sobre a prudência. Amém? Mateus 25, né? 25, versículo 1 e 2, só. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Você vê, loucas. A sabedoria do mundo é loucura diante dos olhos de Deus, e essas aí eram loucas. Elas estavam vivendo pela sabedoria delas, as 5, mas 5 eram prudentes. E aí você conhece essa passagem? Conhece a maioria? Conhece, né? 5 foi e 5 ficaram. Depois de ter selado pelo Espírito Santo, depois de ter sido perdoada os seus pecados, depois de ter, Deus te dá uma maior paciência com aquelas 5, elas ficaram. Elas não foram. Porque não foram. Porque não examinou, não adquiriu a sabedoria de Deus. Será que foi isso? Aquelas 5 virgens que não foram para Jesus, porque o noivo chegou e elas ficaram, será que é porque não tinha a sabedoria de Deus? Não buscou a sabedoria de Deus? Pode ter sido, mas ainda tem outra coisa, que a hora que entrar no contexto ali a gente vai ver. Amém?
Então você veja bem, uma noiva, a noiva já foi perdoada, a noiva já foi lavada pelo sangue do Cordeiro, a noiva já foi redimida, a noiva, sabe, tinha tudo para aprender a sabedoria de Deus e ser como foi aquelas 5. Por sinal, 5 delas fizeram isso, né? Perseveraram, não desviaram nem para a direita, nem para a esquerda, mas tiveram um foco, é Jesus de Nazaré, o noivo vai chegar. O noivo vai chegar, eu tenho que estar vigiando, porque o noivo vai chegar, o noivo vai chegar, eu não posso perder essa viagem com o noivo. Ó, eu vou te falar uma coisa, eu fiz uma palavra, não desceu a palavra, não desceu. Deixei do lado. Fiz a segunda palavra. Você pensa que pregar é fácil? Fiz 3 palavras para poder, né? Na terceira, aí desceu. Falei, então é essa. Você gasta tempo. Você gasta em média numa palavra 1h30, 2 horas, dependendo da palavra. Para você ter uma ideia. Então, aí essa terceira desceu, é essa. Eu estou tentando fugir dessas questões da volta de Jesus. Eu estou tentando, porque é uma coisa que eu não sou muito inteirado desse assunto. Eu só creio e vou seguindo Jesus. Não me preocupo muito com isso, né? Porque eu sei que isso vai acontecer. Mas eu não gosto muito de pregar porque ela é muito complexa. Mas está aí Jesus e Deus falando de novo para a igreja. De novo falando para a igreja. 5 ficaram. Olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, baseado na palavra. Vigia para você não ficar. Vigia para você não ficar. Porque se Deus deixou muito claro a respeito dessas 10 virgens, a virgem é a igreja, 5 ficaram. Então vigia para você não ficar. Vigia. Amém? Bom. E aí você sabe o que aconteceu nessa história. Mas tem mais, quer ver? Mateus 7. Mateus 7, volta um pouquinho, aí mesmo em Mateus, que é bom que a gente não vai muito longe. Mateus capítulo 7, versículo 24. Amém? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Também a igreja conhece tudo isso. Conhece ou não conhece? Nós conhecemos isso já. Ele fala que o homem prudente é aquele homem que edificou a casa dele na rocha. A rocha é Jesus, a pedra angular. Ela não tem, sabe, é perfeita. Amém? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Amém? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E a própria palavra diz que a palavra é espírito. Por isso ela pode ser revelada. Porque a palavra de Deus é espírito. E o espírito fala. E o espírito se move. E o espírito revela. Então, quero te dizer, não eu, mas o Senhor, sem dúvida. Essa é a palavra dele, não é minha. Então, propósito da sabedoria é alcançar o quê? Prudência. Amém? Mas ainda, como eu alcanço a prudência? Como eu vou alcançar a prudência? Como eu vou ser um homem prudente? Amém? A gente vai chegar lá. Então, vamos dar uma olhada em 1 Samuel. Vamos ver por que Deus escolhe Davi. Porque Davi é um xodózão de Deus, né? Fala a verdade, Davi é xodó de Deus. Na Bíblia, acho que o xodó de Deus é, né? Embora levou Enoque, levou Elias, mas é um xodózão de Deus, parece ser, né? Então, vamos dar uma olhada, para você ter uma ideia, Davi. Por quê? Davi tem as suas, vamos dizer assim, as suas convicções, a sua fé, de uma forma, né?
que agradou muito o coração de Deus. Então, para você ter uma ideia, aqui no capítulo 18 de 1 Samuel, você quer ver uma coisa? 1 Samuel capítulo 18, amém? Olha, aqui, quando Davi saía para as guerras, lembra, Davi era muito guerreiro. Ele foi tão guerreiro, tão derramador de sangue, para você ter uma ideia, que Deus proibiu ele de fazer o templo. Deixou para Salomão, amém? Porque Davi era terrível. Lembra quando Saul, querendo matar Davi, falou: você vai aí, eu te dou a minha filha para você casar com ela, mas você tem que trazer aí, né, sem prepúcio. Aí Davi, ele faz o que está escrito no Novo Testamento: se alguém te convidar para andar 1 milha, anda 2. Trouxe 200. Está aí Saul. Ele pensou que Saul ia morrer numa dessa aí, né? Trouxe 200. Se Saul vê o Novo Testamento, hein? Andou a 2ª milha o rapaz. Que 2ª milha terrível, né? Uma só já era o suficiente para morrer. Era para trazer 100 para casar com a filha dele. Trouxe 200. Deus sabe quem ele escolhe. Deus sabe. E aí Davi, nas guerras dele, ele era terrível em guerra. Olha só. Por que ele vencia as batalhas? Porque Davi sempre era um vencedor. Olha aqui, ó, é um exemplo para nós. Aqui é uma guerra física, de arrebentar, né, cortar o pescoço de gente. Mais fácil é como uma vez o Kleber falou uma coisa até que eu achei legal. Ele falou assim: melhor era o Velho Testamento. O cara falou: melhor o Velho Testamento. Eu falei: mas por que, cara, o melhor Testamento? Porque o cara perturbou, já corta o pescoço dele, está resolvido o problema. Olho por olho, dente por dente, né? Eu falei assim: ó, legal mesmo, né? Mas hoje não é mais assim, né? Não tem jeito, a gente vai ter que ter paciência, não é verdade? Amém? Então você veja bem, é tremendo isso. Então, Davi, diante da guerra, nós estamos diante de uma guerra. O diabo está atazanando a nossa vida todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Às vezes ele dá uma folga, porque acho que ele se cansa, né? Porque a gente é insistente, mas ele está rodeando a vida da gente, está de redor. Louco para dragar você, para pegar você. Então, sabe, aí Davi está no meio da guerra. Davi está numa guerra que é terrível também, física. E aí diz assim a palavra: e saiu Davi, no versículo 5, 18:5, e saiu Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. Amém? Ele se conduzia com prudência, e Saul o pôs sobre gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos do servo de Saul. Davi, ele é um homem de sucesso. Davi é um homem, sabe, porque agia com prudência, saía para a guerra, preparava os seus guerreiros, e ele tinha uma prudência, ele sempre se portou com prudência, e recebia a vitória, amém? É a mesma coisa, se nós, a sabedoria de Deus vai nos ensinar como ser prudente, como agir como uma pessoa de prudência, né? Amém? E Davi era desse jeito. E nesse mesmo texto, que é um texto de guerra, as guerras de Davi, ele fala assim também no versículo 14, olha só: e Davi se conduzia o quê? Prudentemente. Está aqui de novo, né, no versículo 14: e Davi se conduzia prudentemente, e todos os seus caminhos o Senhor era com ele. Quando Jesus chegou, o Senhor era com aquelas 5 virgens. Entra. Está preparado? A tua casinha está preparada. Teu lugar de morada com Deus já está preparado. Pode entrar. Amém? Estavam prudentes e entraram. E aí Davi era assim, ele era prudente. Então, aí o Senhor era com ele. A gente quer que Deus seja com a gente, mas a gente está relaxado, não ora, não jejua, não busca sabedoria, está relaxado, como aquelas virgens relaxadas. Não, não é assim não, meu irmão.
A gente precisa ser prudente, temos que buscar essa prudência. Então nós temos que buscar a sabedoria, conhecereis a verdade vos libertará. Poderia até ser assim, conhecereis a verdade e a verdade vai te levar à prudência. É uma nova tradução, amém? Fica tranquilo, não estou mudando nada, amém? É isso, ser prudente. Se Davi era prudente numa questão física, que era guerra, de derramar sangue, imagine nós que estamos brigando pela vida eterna. Então, tem que ser prudente, amém? Não tem como. Então, último versículo, são só 3 nesse, versículo 31, de novo. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente. Davi não deu moleza, sabia que o exército dos filisteus vinha que nem gafanhoto, e o que ele fez? Ele, saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Davi é o cara, esse cara é bom, esse cara sabe guerrear, esse cara é prudente, esse cara prospera, esse cara, você está entendendo? Então, Davi tinha as suas vitórias por causa da prudência. Aquelas 5 virgens tiveram uma grande vitória. Aqui foi uma vitória, as vitórias de Davi era carnal, né? Carnal, era sangue mesmo. Mas a vitória das 5 virgens era a vida eterna. Amém? Vida eterna. Se Davi brigava até por uma questão carnal e se mantinha prudente, quanto mais nós, né? Certo? Ser prudente com a vida eterna que Deus te deu. Você não pode perder ela. Jesus não pode chegar e você ficar. Misericórdia, irmão. Jesus chegar e eu ficar. Misericórdia. Isso é para nós, para nos advertir. Amém? Glória a Deus. Então, como que eu vou me tornar um homem prudente? Primeiro, sabedoria de Deus, que do homem da terra não serve. Para você, a sabedoria da terra não serve para você fugir, vencer o diabo, vencer a sua carne, vencer os seus desejos. Sabedoria da terra não serve. Se servisse, Jesus não precisava vir. Então Jesus veio para capacitar você e eu, colocou o Espírito Santo na nossa vida, amém? Na minha vida, na sua vida, nos capacitou, amém? Para entender os princípios de Deus, a sabedoria de Deus, para que a gente possa vencer as trevas, vencer os demônios, vencer o nosso desejo carnal, vencer nossos pensamentos, vencer nossas emoções, vencer tudo. É para vencer tudo, não é vencer parcialmente, não é vencer tudo. Ele te deu capacidade para tudo isso. Mas precisamos da sabedoria. E a sabedoria, você vai alcançar a prudência. Só que é o seguinte, o que tem entre a sabedoria e a prudência? Está faltando uma coisa. Falei que era 3? Uma é a sabedoria, outra é a prudência. Qual é a terceira? Não quer nem falar, né? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Chama-se disciplina. Ô palavrinha, não é muito grande. Ah, como é difícil. Disciplina. Você nunca vai alcançar a prudência se você não exercer disciplina. Disciplina. Quem que gosta disso? Você está no seu emprego, o patrão chega, você fez tudo errado. Pode fazer tudo de novo. Você já fica com o bico desse tamanho, né? Ninguém gosta de disciplina, irmão. Aplicar disciplina na nossa vida não é fácil. Não é fácil, não é moleza, é uma guerra. Aplicar disciplina na nossa vida é difícil. Por isso que as pessoas não querem vir para a luz. Porque vai ter que se disciplinar.
Deixa eu ficar aqui nas trevas mesmo, que aqui tá bom, eu faço o que eu quero. Com Jesus você não faz o que você quer, você tem que fazer o que Ele quer. Amém? Tem que ser do jeito dele, senão você está lascado. É do jeito de Jesus, não do teu jeito. O teu jeito, sabe o que é? É sabedoria do mundo. É loucura para Deus. O teu jeito, teus pensamentos, tua cultura, sabe, tudo, é coisa do mundo. O teu jeito não interessa para Deus. Não interessa o jeito de Deus. Deus botou o Espírito Santo em você, em mim, para fazer do jeito dele, e não do meu jeito, não do teu jeito. Porque do nosso jeito nós só quebramos a cara, nunca deu certo, só levamos prejuízo, acabamos com a nossa alma, destruímos a nossa alma. Porque eu quero do meu jeito, vou fazer do meu jeito, eu acho que é desse jeito. Eu só faço desse jeito. Misericórdia, Deus tem misericórdia de nós, né? Só Deus para ter misericórdia, irmão. Então, aí eu peguei e falei assim, disciplina. Vamos lá ver no dicionário. Eu gosto de ir no dicionário por causa disso. Disciplina. Aí cai aonde? Aonde caiu? Obediência. Você nunca vai ser prudente se você não obedecer, porque quem não obedece não cumpre a palavra. Não seja somente ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. Então disciplina é obediência, não tem como. E como é difícil ser obediente, irmão. É fácil ser obediente quando tudo está tranquilo, sossegado, aleluia, glória a Deus. Mas na hora que der um chute na tua canela, aí eu quero ver você falar glória, glória, aleluia, e tomar uma outra na canelada do outro lado. Como é difícil. Mas é impossível? Era impossível quando você não tinha Jesus. Era impossível quando você não tinha o Espírito Santo. Era impossível porque você não conhecia a sabedoria de Deus. Era impossível porque você não tinha os anjos a teu favor. Era impossível porque você nunca leu a Bíblia. Era impossível mesmo, claro, não tinha nada, não sabia nada. Mas agora você está capacitado. Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele é o primeiro filho de Deus, nós somos o restante. E do jeito que Deus chamou Jesus, chamou nós também. Nós somos, Jesus é o exemplo nosso. Nosso não, Ele é o exemplo para nós, né? É o exemplo para nós, não nosso, né? É nosso exemplo, Ele, né? Porque a gente olha para Ele e Ele fala, sede meus imitadores, como Paulo falou, como eu sou de Cristo. Quer dizer que Paulo, o que ele está falando, ele era imitador de Cristo. E ele tinha tanta convicção que era imitador de Cristo, que ele falou, pode me imitar. Olha e vê o que eu faço. E pode fazer. E pode conferir lá, se eu estou fazendo o que, né? O que Cristo manda. A ousadia dele. Então Paulo, ele conseguiu. Por que a igreja não pode conseguir? Por que nós hoje, nos dias de hoje, não podemos? Pode. Sabe, a ponto de a gente chegar e falar assim, rapaz, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Porque nós somos chamados para fazer a vontade de Jesus. Jesus foi fazer a vontade de Deus. E nós viemos fazer a vontade de Jesus. Mas a vontade de Jesus é a vontade de Deus, então é a mesma coisa. Por isso somos herdeiro e cordeiro de Cristo. Não tem como. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos sim, obediência. Aí obediência, eu peguei lá, obediência às regras. Isso é o dicionário do mundo, irmão, tá? Regras, mas é isso aí mesmo. Você quer vir para Jesus, mas não quer regra. As pessoas que estão na rua, eu conheço muito bem, irmão. Sabe por que estão na rua? Porque na rua toma a hora que quer, come a hora que quer, toma banho quando quiser, vai fazer as necessidades onde estiver, que quiser, faz em qualquer lugar, e come o que quiser, e acorda a hora que quiser, e bebe a hora que quiser, e não tem hora, e vai comer, vai pedir comida e tomadão, as pessoal dá comida mesmo, entendeu? Então não quer compromisso. Não quer compromisso. Pega o cara lá, leva para a casa de recuperação, começa a tratar ele, começa a voltar no normal. Eu pensei que eu tinha morrido, cara. Ainda estou vivo. Eu falei, então dá glória a Deus que você está vivo, cara. Não é verdade? E aí o cara não quer trabalhar. Não quer trabalhar.
Aí eu falo, não, você tem que se exercitar, rapaz, tem que fazer alguma coisa. Vai ali, dá uma rasteladinha ali, pelo menos vai andando devagarzinho, faz devagar. Não quer nada com nada. Você está entendendo? Mas e se Deus olhar para você? Você tem sido especial para Deus? Você tem se colocado em jejum? Tem se colocado em oração? Tem se colocado para falar, papai, eu estou indo bem? Dá uma nota para mim aí, papai. Você está entendendo? A gente precisa trabalhar no mundo espiritual, irmão. Não dá para ficar, sabe, sem fazer nada. Não existe isso. Jesus me salvou e ó, estou bem. Está bem? Você que pensa. Tem que trabalhar. Tem que se esforçar. Buscar sabedoria, alcançar prudência, vai alcançar através da disciplina. Disciplina, conduta de segurança de um bem-estar. Está isso no dicionário. Né? Eu diria aqui para poder passar para nós, isso seria uma conduta que assegura, né, uma vida espiritual. Uma conduta, é uma conduta. Deus nos deu uma conduta, é o livro dele, é a palavra dele, é a lei dele. Isso daí vai nos levar a prosperar. Isso vai nos levar a triunfar. Isso vai nos levar a ter saúde espiritual, né, física e mental. Amém? O cara tem uma cabeça de Cristo, né? O diabo chega e você já tem resposta para o diabo, como Jesus teve 3 vezes, logo em seguida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que salvou. Esse homem aqui é terrível, né? Não dá nem chance para a gente conversar com ele, ele já desce o cacete na gente aqui. Né? Pula daqui do templo, lá está escrito, não tentará o vosso Deus. Eu falei, mas isso aí é difícil, isso aí, hein? A Eva foi fácil, mas esse está difícil, hein? Mas vou tentar ele mais uma vez. Olha o reino, tudo isso está aí, ó. Eu vou te dar, arreda-te de mim, Satanás, né? Ele falou assim, ó, só Deus adorará, só Ele servirá. Eu falei, mas Jesus não deu um espaço para o cara. O cara saiu e falou assim, rapaz, aqui não tem jeito não, é melhor eu sair antes que eu tome mais bordoada. Você tem que ser assim, com o diabo, entendeu? Não tem que ficar, ninguém, o que você falou mesmo? Você falou que eu não vou conseguir? Mas é isso mesmo que está na palavra? Você tem certeza? Deixa eu mostrar para você na Bíblia. Abre a Bíblia na frente dele, já que está aqui perto, você vai ler a Bíblia junto comigo. Você vai ver que o que você está falando é mentira. Porque Deus está falando assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, papudo, fala agora. Irmão, às vezes a gente fica com medo, acuando, aí eu estou apanhando o diabo, ele vai me matar, ele vai acabar comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo, vai para cima do capeta, com a palavra, a espada do Espírito. Foi bom você chegar perto, dá uma lida aqui, ó. Se é que você não está cego, né? Já está cego faz tempo, mas eu vou ouvir. Você acha que surdo você não está? Eu vou te falar o que está escrito aqui e o que eu posso fazer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cai fora, rapaz. Aqui você não tem mais vez, não. Você não teve vez com Jesus, não tem comigo também, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a minha vida. Não tem conversa. Estou fora da tua conversa. Estou fora dos teus pensamentos. Sabe? Pensamento de destruição, meu Deus é um Deus que constrói, um Deus que fortalece. É isso. Então, sabedoria, para alcançar a prudência, disciplina, bem-estar. Temos que caminhar legitimamente. Caminhar legitimamente. Amém? Paulo falou isso. Que nós como, né, assim, ele fala sobre um campeonato. E aí aquele que corre para ganhar o melhor prêmio, o primeiro prêmio, né? Mas se correr legitimamente, se até numa dessas Jogos Olímpicos aí, né? Se você tomar um anabolizante lá, você já perde a tua medalha de ouro. Isso é um exemplo para nós, né? Correu, quem é aquele Ben Johnson aquela vez, lembra que correu, mas foi desclassificado. Então não dá, nós temos sim que correr legitimamente. Mas o que é correr legitimamente dentro do mundo espiritual? Você tem que obedecer a palavra,
assim como você teria que obedecer às regras daquele campeonato. Amém? Fora disso, não tem conversa. Derrotado, desclassificado. Eu creio que você não quer ser desclassificado. Então você acorda para a palavra de Deus. E eu também. Vamos acordar. Amém? Bom, glória a Deus. Então nós vamos, quer ver, esse legitimamente, está lá em Romanos 7, 24 e 25. Se você quiser ver, está lá, mas nem precisa, né? Porque é isso mesmo, depois se confere. Só para a gente terminar aqui. Então, veja bem, domingo de manhã eu falei uma coisa que é muito importante você entender. Você que não teve no domingo, quem teve no domingo prestou atenção, amém. Você vai ser fortalecido mais uma vez. Se você não prestou atenção, Deus está te dando mais uma chance para você não esquecer o que foi falado no domingo de manhã. E você que não ouviu, vai ouvir agora. Mas presta atenção nisso. Abre para nós encerrarmos aqui em 2 Coríntios capítulo 10. Amém? E nós encerramos essa palavra. E Deus já está nos abençoando e vai abençoar mais ainda. Amém? 2 Coríntios capítulo 10. Agora, presta atenção no que o apóstolo Paulo escreve. Versículo 5 e 6. Ele fala assim, vamos ver o 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Quer dizer, e quando ele fala as armas não são carnais, é porque a minha sabedoria não é do mundo, a minha sabedoria é de Deus. Então Deus fala assim, não são carnais, e sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, o que? A obediência. Se você quer destruir o diabo, você quer destruir a obra do diabo? Obedece. Obedece. E tem mais ainda. Versículo 6. Olha o que ele fala. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Sabe? É como se eu tivesse, esse aqui fosse um ringue, e está aqui, né, vou apresentar hoje, vai ter uma grande luta aqui, né? De um lado, irmão querido, agora o homem forte, poderoso, terrível, entra a desobediência, esse é o homem que entrou para lutar. Mas do outro lado, poderoso, alimentado pelo Altíssimo, entra a obediência. Entra outro homem, a obediência. É que guerra, hein, meu? Só quem vence a desobediência é a obediência. Não tem como. Ou nós obedecemos e recebemos a vitória, ou nós vamos continuar desobedecendo. Não tem meio termos. Então a gente precisa vencer a desobediência. Sim, ele fala, você vai se vingar. Olha que a expressão que ele fala, você vai se vingar da desobediência quando você obedecer. Aí você é um homem prudente. Aí o diabo olha para você, cheio de sabedoria. Homem obediente, homem prudente. Eu não vou perder tempo com esse cara não, deixa eu procurar outro. Vou procurar outro que está mais fácil. Está dando muito trabalho essa escantaiada toda aí, né? Espero que todos nós, daqui para frente, possam dar trabalho para o diabo. O diabo olhar e falar, não vou nem mais lá naquela igreja lá não. Não vou mais lá não. Esses caras estão muito, né? É isso aí, irmão. Parece brincadeira, mas Deus não está brincando não. Deus fez tudo com propósito. Fez você com propósito. Amém? O propósito pelo qual Deus te chamou é para anunciar as boas novas. Ou você quer só para você ser salvo? Você quer ser salvo? Só quer da sua família ser salva? Não, entenda. O propósito de Deus de ter te chamado para o Evangelho é para você ensinar o Evangelho. Existem várias formas de ensinar o Evangelho.
numa escola, numa casa de recuperação, na igreja, nas ruas. Tem várias maneiras, meu irmão. Levar uma cesta básica e falar de Jesus, né? E aí tem várias oportunidades que Deus nos dá para nós levarmos a boas novas. E o propósito de Deus para a sua vida é esse. Te salvou para você salvar. Salvou para levar a salvação. Quando fala você salvar, não é você, porque nós não podemos salvar ninguém. Acabei de falar desde o começo, né? Então é isso. Eu penso que você tem que entender que você tem um adversário. E ele é bom de palavra. Você tem um adversário, ele é bom de palavra. Tu és o filho de Deus. Faz nessas pedras pães. Tu és o filho de Deus? Pula daí, porque está escrito. Deus dará ordem a teu respeito. Olha como ele conhece a palavra. E o crente não conhece, às vezes. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Estuda a palavra, irmão. Não leia a palavra. Eu leio a palavra. Leia a palavra. Não foi isso que Deus falou para Josué. O que Deus falou para Josué? Medita de dia e de noite. Sabe o que é meditar? Meditar é assim, você lê. Eu vou te dar um exemplo. Se lá você está com o teu marido, você está lendo a palavra, não entendi isso aqui, ó. O que Jesus está dizendo aqui, ó? Ele está dizendo assim que aí você vai meditar. O marido vai dizer, eu não sei, não estou entendendo. Então vamos estudar. Vamos pegar aí, um dicionário bíblico. Vamos pegar e ligar para um pastor. Vamos ligar para um irmão que entende disso aí. Irmão, uma vez falou sobre isso aí, um pastor. Vou falar com ele. Se vira. Isso é meditar. Agora, falta 5 minutos para mim entrar no emprego, no meu serviço. Falta 10 minutos para entrar no meu serviço. Senhor, eu vou ler um versículo aqui. Peraí. Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tchau, até logo, estou indo embora, Senhor, que eu tenho que trabalhar. O Senhor, Ele dedica a vida dEle por você, até hoje. Ele deu a vida por você e Ele se dedica. Ele toma conta de você. Ele sabe aonde você está indo, sabe quando você vai voltar. Ele sabe todas as coisas da sua vida. Ele está ali sempre de olho em você. E você tem coragem de chegar e ler um versículo bíblico e sair correndo para o teu trabalho? Dá licença, meu irmão. Que nem outro dia eu dei uma bronca aqui e falou, não vai sair agora não. Acabou o culto, não vai sair não, porque nós não vamos fazer um cantaria aqui não. Nós vamos fazer mais um último louvor para o Senhor. Não é para o César, não é para eles, é para Deus. E vocês já estão indo embora? Está errado. Espera terminar. Porque não é para a igreja, não é para o pastor, não é para o louvor, é para Deus que você está cantando. E aí se vira as costas e vai embora. Acabou o culto e está lá todo mundo louvando o Senhor ainda e você já foi. Que falta de respeito com Deus. Essa é falta de temor, irmão. Calma. Né? Se você tiver uma necessidade, claro. Ninguém aqui é radical, né? Se você tem uma necessidade porque tem que ir naquele horário, Deus sabe. Mas ter aquele sentimento de que o pastor já deu amém, e agora nós vamos embora, e o louvor está lá, só o louvor que toca para Deus, vai todo mundo embora. Não é assim, irmão. A gente tem que aprender a ter temor de Deus. Sabe, porque Deus está olhando para você. Não adianta nem olhar para você. Não adianta eu olhar, porque eu não vou poder julgar mesmo, que se eu puder julgar, eu dava umas cacetadas, né? Mas eu não posso fazer isso. Mas Deus está olhando, Ele não está se agradando. Falou, o último louvor que iam fazer para mim, imagina se Deus falasse, o último louvor que eles iam fazer para mim, você não ficou. Por que você não ficou? Eu ia falar com você. Sabe o que você veio buscar aqui? Já pensou se Deus faz isso? Sabe aquilo que você veio buscar aqui, que eu não dei ainda? Mas eu estava esperando você no último louvor. Mas como você não ficou no último louvor, não pude te abençoar. Já pensou? Carão que você ia ficar? Então, irmão, por amor a Deus, se dedica mais, busca mais, tenha temor de Deus, amor ágape, amém? O crente tem que andar em temor e amor ágape. Temer a Deus e amar a Deus, temer a Deus e amar a Deus. Aí a gente consegue prosperar. E quando eu falo prosperar, é vencer as nossas batalhas, que não é fácil.
É uma batalha atrás da outra. Amém? Vencer batalhas. Não é pensar, eu venci, mas eu estou com o carrão 0 km. Amém, irmão, glória a Deus. Se Deus te deu isso, te deu uma casa 0 km, te deu um carro 0 km, te deu um foguete, não tem problema, irmão. Mas que adianta você ter tudo isso que Jó mesmo falou? Que adianta? Nem as pérolas lá do topázio da Etiópia, que deve ser um negócio, né, que não dá nem para entender como é que é essa pedra aí, eu não sei como é, não sei se você já viu alguma vez. Então, essas coisas não, sabe? Agora é vencer o adversário, vencer o teu desejo, vencer, sabe, esses maus pensamentos, vencer, sabe aqueles desejos que você tem, que você sabe que é diabólico, não é de Deus, e você fica vendo coisas que não deve ficar vendo, porque aquilo vai atiçar o velho homem. O velho homem é terrível, irmão, sabe o que o diabo faz com o velho homem? Eu vejo o diabo assim, vestido de doutor, com aqueles dois coisas de eletricidade, como é que chama aquilo, né? Sabe, você morreu e ele está ali no teu velho homem. Acorda! 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 Querendo acordar o velho homem. E você deixa ele fazer isso aí ainda. Aí daqui a pouco o velho homem acorda, aí sai dando canelada em todo mundo. Não dá chance para o diabo, irmão. Santidade ao Senhor. Amém? E nós vamos prosperar. Deus vai fazer coisas tremendas que a cidade de Ubatuba vai ver. Amém? O que está acontecendo naquela igreja? Santidade ao Senhor.